Legal? Então, o nosso objetivo de hoje, nossa próxima operação de dados é o DataVis, a visualização de dados. Turma, bora lá. Visualização de dados, legal? E essa visualização de dados, até então a gente usou muito a biblioteca do Pandas, né? O Pandas para manipulação de dados, para tratamento, para preparo dos nossos dados. Agora, para visualização de dados, nós vamos usar duas outras principais bibliotecas. A primeira é o Matplotlib. O Matplotlib, o site oficial do Matplot é https://matplotlib.org. Legal? E a outra biblioteca é o Seaborn. O site oficial com toda a documentação, com exemplo de código, é o Seaborn, pydata.org. Legal, ó. Matplotlib tem toda a documentação aqui, tem os gráficos visuais que a gente pode utilizar, tem referências, tem exemplos, tem códigos, tem muita coisa aqui que você pode verificar. Boxplot, histograma, os violence plot, muita coisa, gráfico de pizza, enfim, tem bastante coisa aqui na documentação, ok? Do Seaborn, mesma coisa. Vários tutoriais, vários exemplos, tem códigos aqui também. Não, aqui, ó, eu criei um link aqui, estou clicando nele e estou abrindo aqui, ó. Está abrindo no navegador, na internet, navegador fora. Ah, sim, 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 já vamos ver isso. Então, ó, tem galeria, tem tutoriais, tem bastante coisa aqui para a gente poder verificar essas. Tem uma matriz, ó, scatter plot matriz, matriz de gráficos, tem os códigos aqui, bonitinho, olha lá quanta coisa. Mas, por enquanto, turma, mantenha aí a biblioteca para você, mas, por enquanto, foco no conteúdo aqui, que a gente já tem bastante material para estudar, ok? Bora lá. Para a gente começar a falar de visualização de dados, nós vamos importar os nossos amiguinhos aqui, né? O Pandas, que a gente já vem utilizando bastante. Agora nós vamos chamar também a biblioteca do Matplotlib, mais especificamente o PyPlot, que é um pacote para visualização de dados. E vamos importar também o Seaborn. Lembrando que o Pandas a gente está apelidando ele de PD, o PyPlot, né, é o PLT, e o Seaborn nós vamos apelidar de SNS. Na comunidade de dados, todo mundo que pegar um notebook e enxergar, né, se deparar com PD, PLT, SNS, a gente já sabe do que se trata. Era isso, né, meu amigo, que você estava falando? Trazer, importar, né? Então, import Matplotlib, o PyPlot e o Seaborn. Sim, todas elas já têm os principais pacotes nessa área, já estão instalados na distribuição da Anacona. Se não tiver, é o nosso comando pip install pandas, pip install Seaborn, Matplot, combinado? E aí ele vai fazer. Se estiver usando PyCharm, se estiver usando VS Code, muito provavelmente você vai precisar instalar. Legal? Bacana? Muito bem, então. Para a nossa atividade de hoje, turma, nós vamos verificar uma outra forma de carregar dados aqui, que são os conjuntos de dados online aqui das bibliotecas, né? O Seaborn,
ele tem vários datasets, conjuntos de dados. Você só precisa estar conectado na internet, né? Para fazer o download desses dados. Olha só, eu vou chamar o Seaborn aqui e vou falar assim, ó, através do método getDatasetNames, e vou executar esse cara, ó. Seaborn, SMS, ponto getDatasetNames, vou executar, e ele vai trazer, turma, todos os conjuntos de dados que estão online aqui. É só você fazer a carga desses caras. Por exemplo, tem aqui um dataset que é do Titanic, né? Olha só. Seaborn Get Dataset Names, ele está trazendo várias bases de dados online que você pode criar estudos, criar visualizações de dados, agrupamentos, efetuar queries. Legal? Se eu pegar esse cara aqui, ó, por exemplo, o Titanic, né? E fazer uma conexão com ele aqui, carregar os dados através do Seaborn, ó, sns.load dataset, eu vou carregar qual dataset? Um desses nomes que apareceu aqui em cima para a gente. Eu trabalho muito com esse Iris, nós vamos trabalhar hoje com esse Iris, é uma base de plantas, né? Um conjunto de dados que tem três espécies de plantas com as devidas características de cada um. Nós vamos usar esse cara aqui. Tem também o do Titanic, olha só, para você carregar do Titanic, você pega o método load dataset do Seaborn, coloca lá Titanic, e ele vai fazer carga no nosso DF. Olha só o que ele traz aqui para a gente. Ó. Lá do Titanic está marcando se a pessoa sobreviveu ou não ao acidente, qual que era, né, o sexo dela, a idade, entre outras informações, a classe que ela estava viajando, se com quem, enfim, várias informações aqui que a gente pode usar para estudar, criar análises, né? Outro carinha legal aqui são os de tem os flights aqui, turma. Ó, isso aqui tem as viagens, né? Os voos. Olha lá, por ano, quantidade de passageiros por voos, por mês, por ano. Então, você pode até usar uma técnica estatística de regressão aqui para prever, né, baseado nesses dados, qual vai ser o número, o volume de passageiros para os próximos voos. Então, é só fazer a carga aqui através desse método load dataset, passa o nome dele. Vamos já pegar esse iris aqui, turma, e vamos dar carga desse conjunto aqui, ó. Como assim? Boa, então esse cara aqui, ó, faz a importação desses caras através do método getDatasetNames, você busca os datasets disponíveis e depois no método load, você carrega. Atribuir a um DF, tá? Da gente trabalhar com um DF agora. Pode que você dá a carga das carinhas e atribuir a um DF. Você
Não está carregando? Vai fazendo aí, mas aí não sei quanto tempo pode levar aí. E aí, turma, conseguiram? Deram carga? Bora lá, vamos trabalhar com esse cara aqui então para a gente. Então, turma, são datasets, conjuntos de dados que estão online aí, tá? Nós carregamos aqui o Iris, olha lá. E essa base do Iris, uma explicação rápida é o seguinte: a gente tem três espécies de plantas aqui. Eu não sou especialista nisso. Mas de tanto usar esse cara aqui, eu acabei acostumando um pouquinho. Tem três espécies de plantas aqui. Cada espécie tem as suas características. Se eu não me engano, aqui é a largura do comprimento, comprimento da sépala, comprimento da pétala, a largura, se eu não me engano, da sépala, a largura da pétala, legal? Largura e comprimento, né? Legal? Então, de acordo com cada informação, o conjunto dessa informação indica se ela é de uma espécie ou se é de outra. Dá para fazer vários estudos, inclusive, se der tempo, a gente usa essa base aqui para fazer uma classificação, um método de classificação nela, para descobrir, com base nas informações, qual espécie ela é. Então, o que nós vamos fazer? Aqui tem umas medidas, né? Sépala, pétala, todo mundo sabe o que é pétala? Eu manjo pra caramba, né? A rosa tem a pétala, não tem? E a sépala? Todo mundo sabe o que é sépala? Eu fui pesquisar, né? Não tem a pétala da rosa? Embaixo da pétala tem uns bracinhos verdinhos lá, né? Esses carinhas que dão sustentação para pétalas é chamado de sépala. Legal? É aqueles bracinhos verdinhos que ficam embaixo da pétala sustentando a pétala. Manjo tudo disso agora. Legal? Caraca, mano. Pô, biólogo, sei lá, tarólogo, não sei. Manjo tudo. Então, nós vamos criar algumas visualizações de dados para esse cara aqui. Mas primeiro, vamos fazer um tratamento aqui rapidinho. Vamos pegar essas colunas. Vou pegar essas colunas e vou renomeá-las, ok? Porque eu nunca sei qual que é o comprimento e qual que é a largura dela. Então, vou criar aqui uma variável chamada coluna
Vou atribuir aqui length é o comprimento, é isso? Comprimento, width é a largura. Vou substituir aqui, largura. Length, comprimento, width, largura. Oi? Isso, para pegar aqui essa lista, né? E aí, turma, eu vou pegar o df.colos aqui e vou atribuir as colunas que eu tratei aqui, ó. Simplesmente já pego um df.head aqui, ó. Estou tratando, isso aqui já entra na parte do data prep, né? Estou padronizando as minhas colunas, os nomes, né? Para não... Se eu executar esse carinha, olha lá agora. Tem comprimento da sépula, largura da sépula, comprimento da pétala, largura da pétala e espécies aqui, ó. Isso aqui é o que a gente já viu aí no treinamento, né, turma? Tudo bem? Podemos seguir, turma? Boa. Então, ó, fizemos o tratamento aqui, a padronização das colunas. Se eu pegar aqui df.species.unique, eu vou ver que nesse conjunto de dados nós temos 3 espécies de plantas: setosa, versicolor e virgínica. Data Science é cultura, meu. Array é uma estrutura de armazenamento de dados também. É uma forma que as linguagens têm para armazenar dados em dimensões, vamos falar assim. Por exemplo, aquele cubo mágico que a gente brinca, ou brincava, nunca fui bom nisso, se não me engano, ele tem 6 dimensões. A gente poderia criar uma estrutura de dados com 6 dimensões. Isso seria totalmente absurdo, complexo, né? Para a nossa abstração mental. Mas seria uma estrutura de array, uma estrutura de dados. Pode falar desse código. Vai? Pode falar desse código. Não dava. Pessoa, não era isso. Vamos lá, então, turma. Nós temos 3 espécies de plantas aqui e nós vamos usar aí para fazer algumas mágicas, né? De mágica não tem nada, né? Alguns gráficos, visualizações de dados. Legal? Primeiras informações, o primeiro gráfico que a gente vai utilizar é um gráfico de linhas. Então, costumo usar gráfico de linhas principalmente quando eu quero mensurar alguma coisa, entender o padrão, a tendência de dados na linha do tempo, né? Quando você tem meses, anos, dias, né? Mas aqui a gente não tem uma informação de tempo, mas mesmo assim dá para a gente entender um pouquinho sobre como criar um gráfico aqui no Python. Legal? Olha só, turma, vem comigo agora. Nós importamos 2 bibliotecas. São os pacotes gráficos. Uma é o Matplotlib, um pacote específico dessa biblioteca é o PyPlot, e o outro é o Seaborn. O Matplot, o PyPlot, a gente chamou de PLT, certo? Olha só, eu vou invocar esse pacote gráfico, essa biblioteca. Acompanha comigo, eu dou um tempo daqui a pouquinho para vocês. Se eu não der esse tempo, me chama a atenção, né? Que senão o professor se empolga aqui. Eu vou chamar o PyPlot e eu vou falar assim, cara,
Para um gráfico de linhas, com essa biblioteca, eu tenho esse carinha aqui, ó, essa function, o plot, legal? Eu quero mostrar para vocês, turma, que em uma única linha de código, a gente consegue criar bons gráficos aqui no Python, legal? Olha só, vou pegar aqui o plt.plot, no meu dataset aqui, eu vou pegar esse index aqui, né? Ó, vou pegar esse index para aparecer aqui no meu gráfico, tá bom? Olha só. plt.plot, vou pegar o index do meu data frame, que é as linhas, né? A numeração das linhas. E depois eu vou passar aqui para ele, ó. Ele precisa de argumentos, eixo X, eixo Y, né? O que eu quero mostrar aqui? Então, no eixo Y, no eixo X, eu vou mostrar o index das minhas colunas, das minhas linhas. E no eixo X aqui, eu vou mostrar, vamos pegar comprimento. Opa, peraí, era peta, né? Pétala, né? Petal. É isso que a gente renomeou? Comprimento aqui, petal comprimento. Legal? Olha só, turma, vou executar esse carinha aqui. Percebe que uma única linha de código e eu já criei um gráfico aqui, turma. Olha só. Legal? Faz esse carinha aqui que a gente vai melhorar esse cara, né? Claro que eu costumo falar tanto no treinamento de Power BI, tanto no treinamento de Power BI, de Excel, e agora em Python, e criar gráfico, turma, em qualquer ferramenta, a gente tem uma facilidade enorme, não é? Olha lá, PLT, o pyplot.plot, faço o eixo X, faço o eixo Y, pronto, já tem um gráfico lá. Eu falo que criar gráfico é fácil nas ferramentas. O que não é tão fácil é dar sentido para o gráfico, ok? Então, a gente tem que, além de criar os gráficos, a gente precisa dar sentido para eles. Diga. Docstring. É esse carinha aqui, ó. Você posiciona dentro do parênteses da função e aperta Shift Tab. Não falei desse cara para vocês? Eita. Não, Você falou. Agora esse daí... o Shift Tab, ele vai acessar a assinatura do método, vai mostrar os argumentos que aquela função precisa receber, e tem o docstring. Docstring vai descrever o que essa função faz, né? Então, é bem legal aqui a gente entender um pouquinho o que esse cara está fazendo. Posiciona o mouse, o cursor do mouse dentro do parênteses, aperta Shift Tab e você consegue acessar muitas informações desse método. Ó. Geralmente, eu acesso para saber aqui ó, o que essa função faz e quais os argumentos, ok? Então, eu estou passando o eixo X, eixo Y, e tá lá, turma. Não foi fácil e rápido? Fala para mim, foi, professor? Foi, não foi? Todo mundo criou? Então, isso aqui essa linha é para mostrar, turma, que uma linha de código, você cria um gráfico. É mais rápido até, e olha que eu sou fã do Excel, mas é mais rápido criar aqui do que criar lá no Excel. Né? Porém, turma, só criar não basta, tem que dar sentido. O que eu quero mostrar nesse gráfico? Por que eu quero mostrar? Para onde que eu quero, o que eu quero analisar? Qual é a história que eu quero contar? Legal? Então, aqui criou o nosso gráfico rapidamente. Porém, tem algumas informações aqui que são extremamente importantes para deixar o óbvio mais óbvio ainda, né? Eu costumo falar, né, que o óbvio tem que ser dito. Não espera que você que está criando aqui, você pensa que está tendo interpretação, pensa que seu gestor, a área estratégica, os diretores vão ter a mesma interpretação. Não.
Quanto mais óbvia a informação, melhor. Estão comigo? Não. Quem não está? O que aconteceu? Mas o que aconteceu? Me fala. Erro como? Eu falei muito de máquina, criatura. Se você tivesse não, meu, a gente está começando do zero. Isso é visualização de dados. Você passa lá para trás, senão você vai ficar sofrendo aí. Eu que não sei, está com já muda de máquina, cara. Se tivesse mudado, já está se quebrando. E o seu, o que aconteceu aí? Deu erro? Não? Não? Deu certo? Deu certo. Boa. Esse aqui a gente está começando do zero. Depois você passa lá para o seu Drive e junta com os outros arquivos. Olha, turma. Aqui, ó, o eixo, lembra que no plano cartesiano, lá na aula de matemática, tinha eixo, esse eixo Y, legal? Então, aqui eu falei que no eixo X eu estou colocando um índice. O meu índice não vai de 0 a 100 e tanto, né? E aqui eu estou colocando a minha medida em centímetro da comprimento da pétala. Vem comigo, turma. Criar é fácil, interpretar que é o bicho. Colocar um gráfico que me ajude a interpretar um negócio, entender a tendência, o padrão de algo, identificar alguma coisa que me ajude a solucionar o problema. Título no eixo X, título no eixo Y, título no gráfico, legenda, as medidas, né? Deixar tudo cada vez mais óbvio, né? Primeira coisa, turma, se você estiver buscando fazer dashboard, painel de gestão, eu não faço no Python, não faço no Jupyter. Tem uma ferramenta, tem uma biblioteca específica, que é o Streamlit. Eu não uso esse cara, mas é uma baita de uma biblioteca bem legal, faz coisas bem bonitas, bem bacanas mesmo. Mas aqui é o meu estudo e a minha análise. Eu preparo tudo aqui. Se eu estiver preparando uma base que é para atualizar diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, para um relatório, para um painel de gestão, qual é a ferramenta que eu uso? Power BI. Eu preparo tudo aqui porque esse cara é o cara parrudo, que tem poder de armazenamento, poder de processamento. Né? Esse é o cara para transformar, para fazer o que for. Mas na hora de montar um painel, um dashboard, cara, para mim é Power BI. Eu conecto o Power BI na base que esse cara aqui processou e acabou. Tá joia? Mas eu uso bastante gráfico aqui. Nós vamos ver a partir de amanhã, através das nossas técnicas de regressão linear simples, múltipla, árvore de decisão, que vão ter, dependendo da técnica, vai ser um conjunto de gráfico específico que vai me ajudar a decifrar esse dataset que a gente está trabalhando. Então, a ideia hoje é conhecer os principais, os gráficos fundamentais aqui. Fundamentais, turma. Por quê? Você fazendo o arroz com feijão bem feito, cara, é isso que vai te ajudar a se destacar. Legal? E depois, conhecendo alguns outros gráficos que a maior parte não usa aí também, né? Mas começa com esses básicos. Aqui, turma, quantas espécies a gente tem de planta nesse dataset? 3. Você percebe que ele tem 3 grupos aqui, ó? Não é? Ele está num único gráfico, ele colocou as 3 espécies. Não tenho todos os registros aqui? Tem as 3 espécies, olha, um padrão de comportamento, outro padrão e outro padrão. Isso aqui já está diferenciando as minhas espécies. Ele está falando, qual é a medida que eu estou usando aqui? Tem? Uma pétala tem 7 metros? Não, tem 7 centímetros, 3, 2 centímetros. Então, ele está falando que a primeira espécie, o comprimento da pétala, fica entre 1 e 2 centímetros. Cara, imagina você. Hoje você pode pegar, tirar uma foto lá no Google, alguma coisa que eu esqueci o serviço. Você tira uma foto de uma planta e não identifica a planta. Por trás tem um algoritmo que está identificando esse padrão.
olha, pelo comprimento da pétala, pela largura da pétala, pela característica de não sei o quê, característica do trono, não sei o quê, o cara calcula, a máquina foi treinada para identificar esses padrões, de acordo com esses padrões de dados, ele vai falar, é a espécie 1, é a espécie 2 ou a espécie 3. Isso é o machine learning, o aprendizado de máquina. Você tira a foto lá de um negócio, ele reconhece o logo da sua empresa, e aí ele sabe se estão falando bem ou se estão falando mal da sua empresa, no post, né? No LinkedIn, no Instagram, no Twitter. Esses Twitter aí. Já estou por fora, nunca usei. Tá? Muda. Então, turma, ó, um gráfico, estou plotando todas as minhas linhas aqui no eixo X, no eixo Y é o comprimento da pétala, e aqui já está me colocando que existem 3 padrões aqui. Se o cara tem 1 a 2 centímetros de comprimento na pétala, eu já sei que é esse tipo aqui. Se ele tem um pouco mais, ó, se está entre 3 e 4, só pode ser esse tipo. Mas percebe que tem uma faixa aqui etária que as coisas começam a se confundir, turma? Ó. Essa faixa aqui pode ser essa 2, não pode? Ó. Quanto pode ser também a espécie 3 aqui. Ó. Essa faixa aqui que está em comum, só pelo comprimento da pétala, eu não consigo definir, né, nessa faixa aqui, se é essa espécie ou se é essa. Aí que entra as outras variáveis. É um conjunto de variáveis. Eu vou vendo, cara, com esse conjunto aqui é mais provável que seja uma espécie 3. Com esse conjunto de dados é mais provável que seja uma espécie 2. Para isso que servem as nossas técnicas estatísticas, né? Diferenciar uma informação da outra. Por exemplo, poderia ser uma base de dados de clientes, onde você está classificando entre cliente VIP, ou cliente Gold, cliente Silver e cliente Bronze, por exemplo, de acordo com o faturamento, com o ticket, com o dinheiro que ele gasta com você, de acordo com a frequência de compras, de acordo com outras variáveis aí, né? Então, bom, depois eu lembro essa técnica, qual que é o nome dessa técnica. Tudo bem até aí, turma? Não foi uma linha só? Passou o eixo X, passou o eixo Y e está lá. Porém, dá para melhorar isso, né? Deixar mais óbvio aqui a paradinha. Olha só. Primeira coisa que eu gosto de fazer aqui no gráfico é determinar o tamanho da imagem para visualizar esse gráfico, né? Porque dependendo das categorias que a gente mostra no eixo X, pode ficar meio ilegível, né? Olha só, vamos começar a mudar um pouquinho, a personalizar, a melhorar, né, o nosso gráfico. Eu vou pegar aqui o PLT de novo e nós temos uma... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Nós temos um método aqui que é o Figure. Figure, PLT Figure. Esse cara, ele vai me ajudar a determinar o tamanho, o espaço que essa imagem vai ocupar aqui no gráfico, tá bom? Esse Figure eu vou passar para ele um parâmetro chamado Fig Size. Então, nesse parâmetro Fig Size, eu vou passar uma tupla que vai ter um valor, por exemplo, de 15 por 5 aqui, ó. A maior parte, quando é um gráfico só, eu acabo usando 15 por 5 aqui. Ó. Esse carinha eu executo novamente. E olha só como só de determinar o tamanho da imagem do gráfico, como já fica bem melhor a visualização, não fica? Fala que sim. Oh, aí, obrigado. Eu adoro quando os alunos concordam. Não? Olha só, está preenchendo a tela inteira aqui, né? Legal? Outra coisa. PLT.Figure, você determinou o tamanho da imagem. Nós podemos colocar os títulos. Título do eixo X,
título do eixo Y, título do gráfico, legenda, legal? Tudo isso para deixar mais claro as informações. Olha como é sexy, né? plt.title. Eu vou colocar o título do meu gráfico. Eu estou avaliando o quê? A pétala, não é? Vou colocar aqui, ó, comprimento da pétala. E vou executar de novo. Olha lá que bonitinho o título do nosso gráfico. Operando. Título do nosso gráfico. Eu estou avaliando o comprimento da pétala, né? Poderia ser comprimento da pétala por espécie, né? De repente, né? Tem um outro cara aqui que é fonte. Pô, ele não traz o font size aqui, cara. Pensei que ele traria. Ah, ele traz sim, ó. Font size aqui. Ele aumenta ou diminui aqui a. Vou colocar aqui, ó. 20. Ele aumenta o título, né? O tamanho da fonte, ó. Font size. Tudo bem, turma? Esse é o título do gráfico. A gente pode colocar também título do eixo X e o título do eixo Y. Mas percebe que uma linha de código somente a gente já resolveu o gráfico aqui, né? Então, olha só, além do title, que é o título, eu vou colocar o eixo X. É esse cara aqui, ó, X-Label. O que eu estou mostrando aqui no eixo X? É o index, né? Então, eu vou falar aqui, ó, que é o meu índice. Olha lá, ó, índice no eixo X. Caso você queira, você também pode aumentar aqui, ó. Então, se eu coloquei o título do eixo X, eu posso colocar o título do eixo Y. O que eu estou mostrando no eixo Y, turma? Boa! É o comprimento, ou tamanho, né? Tamanho em centímetro, né? Posso usar também aqui o tamanho da fonte. Olha lá, ó. Título do gráfico, título do eixo X e título do eixo Y. Legal, não é, turma? O que faltou aqui? Legenda? Olha lá, plt.legend. É que aqui, nesse momento, não precisa de legenda, né? Mas
Então, podemos colocar aqui, ó, comprimento, tá? Pétala, né? Ó, a legenda aqui, que bonitinho. Cara, muito top isso, né? Para não falar outra coisa, né? Boa notícia para quem chegou depois e não pegou o começo da aula, estou gravando. Então, oh. Aí, só para você. Peraí, que eu gravo agora. Tudo bem, turma? Esqueci disso aí. E aí, meu? Se soubesse atender, aí, hein? Olha não, né? Opa, tudo bem? Ó, Simone, vou filmar. Boa pergunta. Tem que ver qual é a posicionamento da legenda, né? Posicionamento da legenda. Fica. Tudo bem, turma? Legal? Alguém se emocionou aí, criando o primeiro gráfico no Python? Cara, é para ser assim, é para ser fluido, né? É para ser fluido essa parada. É lembrar assim, cara, lá nas questões de negócio o bicho vai pegar assim. Mas se eu fizer um bom planejamento, um passo a passo, a hora que eu chego nessa parte, meu cérebro já mastigou tanto a informação, não é que, né, vai ser, né, nem tudo vai ser assim, né, o Wonderland, né? Mas pensa que uma linha, só essa linha aqui, ó, que a gente viu no começo, uma linha de código cria o gráfico. Agora, mais importante do que criar o gráfico é dar sentido para ele. E para dar sentido para ele, cara, é o nosso passo a passo, né? O seu cérebro veio se acostumando, veio criando uma experiência aí com esses dados, veio entendendo cada vez mais. E aí você chega nessa hora, você não só joga uma informação lá e sai correndo, turma. Beleza? É assim que ele é dando. Eu vou falar assim, professor, teve um aluno, né, que comentou. Com isso aí, você não está dando a cara a tapa? Eu falei, totalmente. Eu falo, mais do que dando a cara a tapa, você está assumindo a responsabilidade pelo seu trabalho, por um bom trabalho. E é isso que vai te diferenciar de outros tantos aí. Né? Se você ficar escondidinho com medo, será, faço, não faço, vai, faz, cumpre o seu papel, bem planejado, passo a passo, bem estruturado, a sua chance de sucesso aumenta. Chega nessa hora aqui, meu, você já preparou tanto, você já trabalhou tanto com isso, né, com as informações, que você vai saber minimamente ali o que eu preciso fazer. Você não vai só colocar informação e, né, deixar lá os caras, né, o bicho pegar, jogar no meio das hienas lá, né, meu? Legal? Então vamos lá, turma, mas não quer dizer que vai ser fácil, tá bom? Nenhum projeto assim é fácil, por mais que você dedique planejamento, não, você só aumenta a sua chance de sucesso, mas fácil não vai ser. Tudo bem, turma? Criamos o nosso primeiro gráfico de linhas? Ótimo. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou copiar esse script. Aqui eu estou avaliando uma única informação, só o comprimento da pétala, para ver como que eles, né, como que se distingue aqui um do outro, uma espécie da outra. É comum eu usar gráficos, turma, fazendo uma análise bidimensional, né? Vamos falar assim, tá? Usando duas ou mais variáveis, não muitas, né? Para não ficar muito complexa, né? Mas duas variáveis aqui. Vamos ver como que a gente coloca mais uma variável para a gente comparar uma informação com a outra. Por exemplo, faturamento com custo, faturamento com lucro, com margem de lucro, com margem de contribuição. Legal? Olha só, eu copiei todo esse script aqui do nosso primeiro gráfico. Vou colar aqui embaixo, ó. É o mesmo gráfico, combinado? Por enquanto.
Aí, o que que eu vou fazer, turma? Eu vou pegar essa linha aqui, ó. Vem comigo agora, ó. Olha aqui na frente e depois você faz aí. Eu vou copiar essa linha aqui que cria o meu gráfico, ó, Ctrl C, e vou colar aqui embaixo, ó, Ctrl V. Só que essa primeira é o comprimento da pétala, não é? Essa segunda, eu quero avaliar o comprimento com a largura. Combinado? Só o que eu adicionei aqui, ó. Vou executar. Percebe que eu já consigo avaliar uma informação com a outra? Comprimento da pétala e largura da pétala. Ó, eu só coloquei mais uma linha em cima de código e eu já tenho esses caras aqui. Estou comparando uma informação com a outra. Poderia ser faturamento e custo, faturamento e lucro. Tudo bem? Tranquilo? Olha só, eu só copiei a primeira linha que cria o nosso gráfico e coloquei aqui, ó, largura da pétala, essas duas linhas aqui, ó. Aí, turma, na legenda eu já posso incluir aqui a informação da segunda linha, né? Ó, vírgula aqui embaixo e vou colocar largura da pétala. Olha lá a nossa legenda agora, que bonitinho, ó. Poderia até tirar aqui, ó, deixar só comprimento e largura, ó. Podemos seguir, turma? Olha só. Percebe que eu adicionei essa linha aqui, a largura da pétala. Vem comigo, turma. Adicionei a largura da pétala e coloquei aqui, ó, acrescentei também a informação na legenda, né? Já está bem legal aqui. Agora, só para a gente se familiarizar ainda mais com o recurso, nessa segunda linha aqui, eu vou personalizar ela, tá? Essa linha de largura da pétala, eu costumo fazer uma linha mais marcante no gráfico, e a informação secundária eu costumo deixar mais apagadinha, né? Dá destaque, por exemplo, para a primeira linha, que é faturamento, e a outra informação que seria custo, dou uma diferenciada nela. Ela é importante, né? Mas eu quero ver como está o faturamento em relação ao custo. Então, vamos supor, eu quero ver o comprimento da pétala em relação à largura. Olha só, aqui na linha da largura da pétala, eu vou acrescentar informações, parâmetros aqui, ó. Por exemplo, a cor da linha, color gray, cinza, né? Olha só como ele já deixa mais diferenciado, né? Deixa um pouquinho mais apagadinha, né? Outra coisa que eu gosto de fazer nessa segunda linha é personalizar a linha, né? Eu vou colocar aqui line width, largura, né?
Olha só, deixei ela um pouquinho mais fina em relação à primeira, ó. Só para a gente se familiarizar e também, né, poder distinguir uma informação da outra, ó. Color gray, a largura da linha. E tem um outro cara que é o estilo da linha. Line style. Olha lá, agora sim, ó. Olha lá que gráfico bonitinho. Mostra que você se preocupou em mostrar, né, a informação. A galera tá... Eu quero ver o código. Sobre código. Mas nada é secretário, é do escrevedor. Manda por e-mail, né? Manda por e-mail. Ah, boa, boa. Ali tem muita informação, né? Mas, por exemplo, se fosse uma na linha do tempo, aí seria interessante. Quero faturamento, quero custo. Seria interessante colocar lá o valor em milhões, bilhões, né? Realmente. Daqui a pouco a gente pesquisa lá para saber como colocar aí. Isso é brincadeira à parte, mas trocar de emprego e uma coisa que eu estou começando a fazer é ajustar a posição de apresentação que a diretora falou, isso aqui não fala nada. Eu falei, eu sei, mas você vê, você fala, tem 45 slides, você fala, tá falando do quê aqui? Está enchendo inglês. Mas na visão de quem fez, pode ter certeza que tem um sentido. Só que não consegue contar a história do negócio. Está mal formatado, mas a pessoa não sabe disso. A pessoa não sabe disso. É por isso que precisa ter feedback, que precisa ter, pessoas mais sêniores assim, nas equipes também. A gente precisa também poder minimamente confiar em quem está do lado para falar, meu, critica aqui para mim, né, tomando devidos cuidados, sim, né? Mas critica para mim se está vendo alguma coisa, né? Geralmente a gente tem pelo menos uma pessoa aí que a gente pode, né, confiar desconfiando aí, né? Legal? Para falar, meu, critique essa parada, você está enxergando alguma coisa? Você está entendendo alguma coisa disso aqui? Você fala, ó, que muito louco. Na minha cabeça, tudo isso aqui está fazendo sentido, por mais que importa na minha cabeça. Importa na cabeça de... na cabeça de vocês, né? Você falar, meu, olha, que foda essa parada, mano. Cara, só de falar título do gráfico, título do eixo, título do legenda, o que meu amigo aqui acabou de falar, o rótulo de dados, cara, isso aí vai dar sentido, vai contar melhor a história. Deixa o óbvio bem óbvio mesmo, legal? Então, turma, eu costumo usar comparações aqui de variáveis. Gráfico de linha cheio de linha, turma, não conta nada. Então, vai, né, no máximo aqui eu uso duas linhas, duas variáveis aqui, né? Faturamento, custo, faturamento, margem, faturamento, lucro, legal? Aqui já tem um bom gráfico, eu acredito, tá? Pelo menos os principais. Tranquilo, turma? Very good job. Opa! Cada tipo, cada história que você quer comprar vai usar um tipo de graças, né? Por exemplo, esse aqui, o gráfico de linha, meu, se eu tenho datas no meu conjunto, com certeza eu vou comparar um período com outro, vou comparar uma informação com a outra na linha do tempo. Então, se pensar assim, quero mensurar
os meses de 2024. Meu, é gráfico que cria para mim. Tá? Mas aqui está um bom, não tem, né, uma variável tempo aqui, mas ainda assim foi um gráfico bem formatado. Você está comparando, né, o que está determinando, né, essa espécie aqui, o que diferencia essa espécie dessa outra. Então, daria para contar aí um pouquinho, dá para perceber algumas coisas aqui. Mas nós vamos ver alguns outros aqui. Turma, podemos seguir? Olha só. Eu vou pegar... Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Eu vou pegar essa linha aqui, ó. Vou pegar essas duas, na verdade, ó. Então, eu vou colar aqui embaixo, ó. Eu colei aqui, ó. Olha só, vem comigo aqui, turma. Uma outra técnica que eu utilizo também, às vezes eu não vou colocar informações no mesmo gráfico, mas eu quero comparar um gráfico com o outro, o comportamento de um gráfico com o outro. Então, muitas vezes eu não coloco no mesmo gráfico, nem a gente fez nesse primeiro, mas eu coloco gráficos lado a lado. Lado. Colocar gráficos lado a lado aqui no Python é o subplot. Vem comigo, turma. Depois você vai perguntar, professor, o que é esse subplot aqui? Ó? É o seguinte, eu não quero mostrar as informações no mesmo gráfico. Eu quero mostrar 3 gráficos diferentes aqui, uma para cada informação, ok? Tudo bem? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu criei aqui, né, o tamanho da imagem. Depois, eu vou falar que nessa imagem, ele vai ter, o que vai compor essa imagem desse tamanho são 3 gráficos. Como que eu vou falar para ele que eu vou ter 3 gráficos? Eu vou usar esse método aqui, ó, subplot. E nesse método, eu vou falar assim, eu quero uma linha, olha lá, ó, uma linha com 3 colunas, não são 3 gráficos? Então, os 3 gráficos eu não quero mostrar numa única linha, lado a lado, e não tem que ter cada gráfico na sua coluna? Então, eu estou falando isso aqui, ó, no subplot. Uma linha com 3 colunas e o primeiro gráfico vai ser esse aqui, ó. É isso que eu estou falando. Inclusive, eu vou falar que a cor dele, esse gráfico aqui é palmeirense. Se eu executar, é isso aqui que a gente tem no momento, ó. Então, só um gráfico. Aí, o que eu vou falar? Esse carinha aqui, vou copiar ele de novo. Vou criar o segundo gráfico. O segundo gráfico, eu vou falar que ele vai ocupar, olha lá, ó, de novo, olha aqui na frente, criatura, depois você faz aí. Ó, eu vou falar para ele que esse segundo gráfico faz parte da minha linha, com as 3 colunas, só que esse gráfico é o segundo. E no segundo, eu quero mostrar a largura, uma outra informação, ok? Eu vou querer, por exemplo, red. Vamos ver como é que está ficando? Olha lá, turma. Um gráfico, o segundo gráfico aqui. Estou construindo, ok? Depois, eu vou criar o meu terceiro gráfico. Ó, vou copiar todas essas linhas. E vou falar que o terceiro gráfico faz parte dessa linha, dessas 3 colunas, e esse é o meu gráfico 3. Eu vou mostrar aqui, não vou me preocupar quanto à informação aqui, tá, turma? Estou usando o que a gente tem lá no dataset. Eu vou usar a sépala aqui, ó, largura da sépala.
Olha lá o resultado que a gente tem. Opa, vou mudar de red para yellow. Ficar bem bonito, né? Não estou avaliando isso agora, é só a técnica aqui mesmo, né? Então, olha só. Só aqui eu já consigo perceber qual é o resultado, ok? Olha lá. Muitas vezes eu coloco gráficos com variáveis que eu quero comparar o comportamento, uma ao lado da outra aqui, beleza? Dessa forma aqui. Faz essa parte, turma. Tudo bem, turma? Ó, então, para colocar gráficos ao lado, eu estou usando o método subplot, onde eu estou informando quantas linhas eu quero, quantas colunas e qual é a ordem dos gráficos aqui. Ó. É, o total, né? Eu estou falando que eu quero ocupar esse espaço com todos esses gráficos. E aí eles vão se ajustando. Não é o tamanho de um único gráfico, né? Eu tenho esse espaço inteiro para colocar os três lá dentro. Tudo bem, turma? Olha só como é importante. Nós vamos ver uma técnica aqui que a gente vai precisar plotar 2 ou 3 gráficos um ao lado do outro, né? Percebe que quando eu estou falando de... Aqui é comprimento, né? Aqui é comprimento? Ah, olha só. Se eu estou tendo que perguntar, turma, o que é isso aqui, é porque não tá faltando informação, né? Então, olha só. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar o título do gráfico. PLT title, né? Título do gráfico. Qual que é o título aqui? Comprimento, mas aqui vai ser um título para todos, né? Eu vou colocar... Não, perdão. Vamos colocar... esse aqui, ó. Comprimento da... Esse é comprimento da pétala. O segundo, largura. Agora sim eu não vou precisar ficar, né? Mas ainda assim, algumas vezes a gente vai perguntar. A informação está lá, mas a gente não está vendo. E o terceiro é largura da sépala. Agora sim. Qual é a medida do eixo X? Na verdade, mais importante do que o eixo X, vou colocar o eixo Y aqui, né? Eixo Y. O tamanho é... Tamanho não é em centímetro para todos? É, né? O eixo Y é em centímetro para todos. Então, eu só vou colocar no primeiro, ok, turma? A gente já tem, né, para entender que o eixo Y de todos é em centímetro.
Poderia colocar o eixo Y aqui também. Ó, o eixo X. Beleza? Olha lá, ó. Estamos configurando título e título do gráfico, título do Y, do eixo Y. Estamos usando subplots. Qual entrei? O primeiro? Esse. Esse é o seguinte. Aqui, ó. E a gente está configurando como se fosse uma tabela, né? Que vai caber os nossos gráficos. Então, o 1 e o 3, você está falando assim, cara, eu quero plotar esses gráficos em uma linha. É o 1 e 3 colunas. Percebe que 1 e 3 repetem todos? Se eu colocar 4 aqui, 1 e 4 aqui, eu começo a bagunçar tudo. Tá bem. Criar uma matriz de gráficos aí, totalmente. Então, ó, uma linha, 3 colunas, né? E aqui vai o gráfico 1, o gráfico 2 e o gráfico 3. Boa pergunta. Beleza, turma? Very good work. E aí, podemos seguir? Tá ficando mais tranquilo em relação a isso? Qual é a primeira impressão quem nunca tinha criado gráfico no Python, hein? Não é? Olha, mais fácil no Excel? Mais fácil que no Excel, né? No Excel tem que selecionar, né, as informações certinho lá, né? Aqui no Python também, mas eu acredito que também, conforme a gente vai se familiarizando, né, vai ficando mais tranquilo, ó. Aqui, turma, como agora a gente tem, né, o comprimento da pétala, a gente pode ver que o comprimento da pétala, largura da pétala, me ajuda bastante a diferenciar uma espécie da outra, não ajuda? Olha só, se eu pegar pelo comprimento da pétala, quem está entre 1 e 2 centímetros de pétala, e quem está até mais ou menos 0,6 aqui de largura da pétala, eu já sei que, isso aqui define a primeira espécie lá que a gente tem. É isso? Depois, o que está nessa categoria, o que está nessa linha aqui, mais ou menos, ó, define a segunda, né? Agora, aqui começa a ficar uma fronteira, né? Quem está nessa área aqui começa a confundir. A gente não tem uma chance menor de saber se é a espécie 2 ou a espécie 3. Ó. Faz sentido, turma? Ó. Só que aí, por exemplo, vamos supor que eu pego o comprimento da pétala entre 5 e 6 aqui, ó. Largura da pétala entre 1,5 e 2. Não está meio dividindo aqui entre a espécie 2 e a espécie 3? E aí eu começo a usar outras informações para decidir. Se o cara está aqui, ó, nessa parte, e a largura da sécula está mais ou menos aqui, pô, ela tem uma chance maior de ser espécie 2. Ah, não, tem uma chance maior de ser uma espécie 3. Começa a combinar as informações para definir o que é exatamente que você quer resolver, o que você quer avaliar. Fechou, turma? Mas aqui o nosso foco é técnico, né? Ver como que cria os principais gráficos. A informação em si ali não está muito dentro das áreas que a gente atua, né? Mas ainda assim, olha só, a gente usou uma biblioteca que é o Matplotlib, não é isso? O PLT? Vai? Olha só, vamos pegar o Seaborn. Vamos chamar o Seaborn aqui. Vamos ver aqui como que a gente cria no Seaborn, um gráfico de linhas, ó.
sns.lineplot. Ele vai pedir aqui, ó, a origem dos dados, eixo X, eixo Y, e vamos ver o que é esse rio aqui, ó. Tá? Eu vou passar, ó, qual é a origem dos meus dados? Data frame, não é? DF. Vamos mostrar, até então, a gente tem mostrado no eixo X o index, não é isso? No eixo Y, vamos mostrar a... Como é que está o nome lá? Pétala, comprimento da pétala. Petal comprimento. Olha só, turma. É mais uma linha aqui do Seaborn, e eu consigo... Ele está dando um warning aqui, né? Mas não é um erro. Só um aviso, um alerta. Olha lá, mais uma linha e a gente já consegue colocar o nosso... Aqui você pode usar o Figure, né, que a gente estava usando do PLT, ó. Pode usar o Figure aqui para a gente determinar o tamanho da imagem, né? Olha lá como fica melhor, né? Alguém executou aqui o SNS, o Seaborn, e a linha ficou colorida? Só azul? Não diferenciou um do outro? Não. Vamos ver se a gente consegue diferenciar um do outro usando esse parâmetro RU aqui. RU. Vamos colocar nesse parâmetro as espécies, né, que a gente tem lá. Ó. Olha lá que bonitinho. Tá? Tanto o Matplotlib quanto o Seaborn tem aí as opções do gráfico de linha. Beleza? Pode usar também, tem aqui no Seaborn, qual que era o parâmetro? Set style aqui, ó. É o fundo, né? A gente pode colocar um fundo aqui no gráfico, ó, para destacar um pouquinho mais, ó. Vamos colocar dark, se eu não me engano. Dark ou dark grid. Coloca as linhas, tudo certinho, né? À tarde, o Marco falou, o professor também perguntava. Purple. Só estou esperando que dá certo. Aqui não é a cor, né?
Aqui é um. Tem lugar que você coloca color certinho e tal, mas tem local aqui que é só. Tem que ir na documentação depois. Tudo bem, turma? Tamo vivo? Bonitinho, né, turma? Que bonitinho. Beleza, turma? Então, nós vimos o gráfico de linhas, né? Por enquanto, já tem bastante coisa aí sobre o gráfico de linhas, tá joia? Nós vamos fazer uma pausa aí de 20 minutinhos e na volta nós vamos ver o gráfico de barras verticais e horizontais. Aqui também o gráfico também. Belezinha? Bora lá, bora lá, bora lá. 20 minutinhos de intervalo, turma.